Welcome to our bonus class. Então, estamos aqui com a nossa especialista em RH, Melissa, por favor. Gostaria que você se introduzisse um pouquinho para os nossos candidatos. Legal, boa tarde, pessoal. Obrigado, Sá, pelo convite. Bom, pessoal, meu nome é Melissa. A minha posição é diretora de RH. Eu trabalho em multinacional há mais de 20 anos e tenho uma parceria já de longa data aqui com a Sabrina. Legal. Ó, vamos para a pergunta que todo mundo quer saber. Então, Melissa, quando você está avaliando um candidato na primeira entrevista em relação ao nível de inglês, qual que etapa da entrevista que ele vai ser avaliado por essa skill? Maravilha. A gente tem que se preparar desde o envio do currículo, porque nesse primeiro momento o RH já consegue entender quem tem um know-how através do próprio currículo, então é uma dica bacana. O segundo momento depende muito da empresa e do nível da posição. Muitas vezes o próprio RH já faz uma primeira triagem e depois passa para o gestor da vaga. Mas a dica de ouro é já preparar o currículo e perguntar para o recrutador no momento certo da avaliação em inglês. Legal. E quando você está avaliando o inglês desse candidato, o que você busca nesse inglês? Fluência, bons vocabulários, bons adjetivos na hora de se descrever, pronúncia. O que o RH em si, que tipo de pergunta o RH tende a fazer para o candidato em relação ao inglês? Maravilha. O inglês não é a nossa língua mãe e a gente entende isso, mas é importante o candidato ter desenvoltura para poder se comunicar. Obviamente que são diversos níveis, né, de posição e para cada nível é requerido um level, mas é importante o candidato se sentir seguro. Então é importante sempre treinar, se preparar para não ser pego de surpresa. E as perguntas chaves acontecem? Por exemplo, como você se introduziria? Por que eu devo te contratar? Essas perguntas a gente sempre quer saber e vale a pena a gente estar pronto. Mas nesse primeiro momento o que a gente acaba fazendo é querer conhecer o candidato. Então pede para o candidato falar um pouquinho sobre si, esse treino sempre vale a pena, por que o candidato quer estar na empresa e também mostrar conhecimento sobre a empresa é algo super importante em inglês e em português, mas em inglês a gente pode treinar, né? Então vale a pena fazer esse treino antes de ir para a entrevista. Então para uma entrevista um pouco mais técnica, de competência, por exemplo, seria mais a segunda etapa? A segunda etapa. No primeiro momento a gente se conhecer, entender se o fit técnico do colaborador, do futuro colaborador, faz sentido. Entendi. Em relação ao comportamento, o que você acha que esse candidato, como que ele deve se portar, agir, se vestir na hora da primeira entrevista? Maravilha. Aí vale também conhecer bem a empresa. Então, perguntar sempre para o recrutador como que é a empresa, como é que é a cultura, como ele deveria ir para a entrevista, porque daí ele já vai seguro. O que a gente busca é atitude. A gente quer alguém que queira estar lá, né? Então, o que a gente pode dizer é a pessoa mostrar interesse, mostrar vontade, mostrar conhecimento. Isso já faz uma grande diferença. E na questão da entrevista online, porque principalmente depois da pandemia, a gente sabe que o primeiro passo, esse primeiro contato com o candidato geralmente é pelo computador, pelas plataformas, né, de reuniões online. Tem alguma dica também para ele estar na câmera, por exemplo? Eu acho que vale a pena treinar, né? A gente se filmar um pouquinho, entender como, porque tudo é autoconfiança, né? Então fazer esse treino é fundamental para depois chegar na hora e o bate-papo fluir legal. E você acha que o background, por exemplo, onde o candidato está na hora da entrevista, conta também? Conta, né? Conta, como a gente conta um cuidado. Então, coloca o filtrozinho ali para não aparecer aquela bagunça do guarda-roupa atrás da cama, enfim. Eu acho que vale a pena mostrar o cuidado. Isso demonstra cuidado, demonstra a vontade de estar lá e fazer o melhor. Então, a primeira impressão é que fica, né, pessoal? Então, acho que vale a pena a gente colocar um filtro especial nesse momento. Ai, que legal, essa é uma boa dica. Mel, vamos pensar aqui então nas questões do que o candidato não deve fazer, principalmente nessa entrevista online, que é a primeira impressão, a primeira etapa normalmente depois da pandemia. E o que você já pegou ali de mais inusitado numa entrevista online? Já peguei algumas coisas interessantes. Nesse novo mundo online, a gente tem que tomar o seguinte cuidado. A gente tem que entender que online tem que ter os mesmos cuidados do face-to-face. Então, quando a gente chama alguém para uma entrevista ou para uma reunião, no ambiente corporativo existe um cuidado da sala de reunião, do local. Então o fundo é fundamental, porque eu já peguei situações de passar ali alguém sem camisa ou alguém correndo. A gente entende que o home office está na casa da pessoa, mas a gente também espera uma formalidade, principalmente quando a gente não conhece ainda, está se conhecendo. Então vale a pena essa dica de ter um cuidado de esconder o que está ali no fundo, né? Com certeza. E você acha que a questão de organização também do fundo, do local que a pessoa está, reflete um pouco a
imagem que ela quer passar? Com certeza. A questão da organização, de como se mostrar, do que vestir, é importante porque mostra um pouco do carinho e cuidado da pessoa de estar ali com aquele recrutador. Assim como o recrutador também tem que ser uma troca. Então, vale a pena. De questão de pontualidade, se você acha que vale a pena, por exemplo, treinar e testar antes, né? A questão de microfone, câmera, pontualidade, abrir o link, conhecer um pouco da plataforma também que você vai entrar para conversar. Com certeza, a gente tem que estar cuidando desses detalhes, porque o processo de recrutamento é uma competição, vamos colocar dessa forma, né? Existem várias pessoas. Os detalhes vão fazer a diferença. Então, você ter esse cuidado de mostrar que se cuidou, entendeu sobre a empresa, se preparou, abriu a câmera na hora correta, não deixou o recrutador esperando, mostra de novo um cuidado, um respeito e uma vontade de estar ali. Então, faz muita diferença, com certeza. E na hora que você está avaliando nessa primeira pergunta, por exemplo, how to introduce yourself, você espera alguma resposta-chave, alguma resposta padrão, algo que te impressione? Ele tem que ser ousado? Não, ele tem que seguir no tradicional, naquilo que todos geralmente sugerem. Ele tem que ser ele mesmo. Porque durante a entrevista a gente acaba conhecendo o colaborador, né? Acaba conhecendo o candidato, e é importante a autenticidade, porque é o que ele vai ser lá dentro. Então tem que ter fit de valores, tem que ter fit, mostra quem é você e busca uma empresa que faça fit com isso, e aí dá tudo certo. Ai, que legal. Nós falamos bastante disso durante o curso todo, sobre essa questão de você real, autêntico, de elaborar suas próprias respostas, treinar bastante, escolher realmente as suas qualidades para pontuar para a empresa. Vamos saber que é isso que vocês esperam do candidato. So, we have finished our last and bonus class about job interview. I hope you have enjoyed and see you in the next class.